Plano de leitura bíblica, dia 21 de novembro, 1 Macabeus, 7 a 10 e Salmo 114. Salmo 114. Liberação de um perigo de morte. Aleluia. Amo o Senhor porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos no dia em que te invoquei. Os laços da morte me envolviam, a rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salvai-me a vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma, à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo, pois livrou-me a alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda. Na presença do Senhor, continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Primeiro Macabeus 7. Demétrios I. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, escapou de Roma e, com alguns companheiros, alcançou uma cidade marítima onde se proclamou rei. Quando ele entrou no palácio real de seus pais, o exército se apoderou de Antíoco e de Lisías para conduzi-lo a ele. Soube o rei e disse: Não me mostreis a sua face. E o exército os matou. E Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. Todos os traidores e os ímpios de Israel achegaram-se dele sobre a chefia de Alcimo, que aspirava a tornar-se sumo sacerdote. Acusaram o povo nesses termos: Judas e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram de nosso país. Envia, portanto, agora um homem que possua tua confiança e venha ver em que triste situação nos puseram, a nós e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários. O rei escolheu Bactes, um de seus amigos, então governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei. Enviou-o com o ímpio Alcimo, a quem destinou o cargo de sumo sacerdote, e deu-lhe ordem de tomar vingança dos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá com um forte exército, enviando a Judas e seus irmãos palavras de paz capciosas. Vendo-os chegar com numerosas tropas, esses lhe deram ouvido. Houve, todavia, um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Bactes com palavras de justas reivindicações. Estes assideus, que eram os mais benquistos em Israel, pediam-lhe a paz. Diziam entre si: É um sacerdote da raça de Araão que vem a nós com o exército. Ele não nos fará mal algum. Alcimo trocou com eles palavras de paz e lhes jurou: Não faremos mal nem a vós nem a vossos amigos. Acreditaram neles, mas ele apoderou-se de 60 deles, mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer havia quem os sepultasse. O assombro e o terror apoderaram-se do povo, porque se dizia: Não há entre eles nem verdade nem justiça, depois que violaram o pacto e o julgamento que haviam confirmado. Bactes partiu de Jerusalém e instalou seu acampamento em Bet-Zete, onde prendeu e lançou numa grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confiou a terra nas mãos de Alcimo e, deixando-lhe um exército para socorrê-lo, regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo, com os quais ele se tornara senhor da terra de Judá, e foi um tempo doloroso para Israel. Judas viu que o mal de Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso percorreu ele toda a terra da Judéia,
até as fronteiras, vingando-se dos traidores e impedindo-lhes a volta ao país. Vendo Alcimo que Judas com seus era mais fortes e reconhecendo sua impotência em lhes resistir, refugiou-se junto do rei e acusou-os dos piores crimes. O general sírio Nicanor. O rei enviou Nicanor, general eminente que detestava e odiava Israel, com ordem de exterminar o povo. Nicanor partiu para Jerusalém com um numeroso exército e mandou levar a Judas e a seus irmãos falsas palavras de paz. Que não haja guerra entre vós e mim. Chegarei somente com um punhado de homens para te ver como amigo. Com efeito, ele chegou e saudaram-se pacificamente, mas seus soldados se achavam prontos para lançarem sobre Judas. Todavia, Judas estava a par dos desígnios pérfidos de Nicanor e afastou-se dele, recusando vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judas uma batalha perto de Carfassalama. Foram mortos do seu exército 500 homens e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor ao monte Sião e sacerdotes saíram do templo com o ancião do povo para saudá-lo em espírito de paz e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Ele, porém, escarnecia deles, dirigia-lhes mofas, desprezava-os e falava-lhes com desdém, jurando em sua ira: se Judas não me for entregue imediatamente com seu exército, afirmo logo que estabelecer a paz, retornarei e lançarei fogo a esta casa. Partiu depois, todo enfurecido. Então os sacerdotes entraram e, em pé diante do altar e do templo, choraram, dizendo: fostes vós que escolhestes esse templo, para que se invoque nela o vosso nome, e para que ela seja uma casa de súplicas, de orações pelo vosso povo. Tomai vingança deste homem e de seu exército, e que eles caiam sobre o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfêmias, e não permitais que eles vivam. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Bet-Horon, onde um exército sírio se lhe ajuntou. Judas acampou em Adassa com 3.000 homens e começou a rezar nesses termos: quando os soldados enviados pelo rei da Síria vos blasfemaram, apareceu vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo, exterminai hoje esse exército aos nossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou vosso templo, e julgai-o segundo sua perfídia. Chocaram-se os exércitos no dia 13 do mês de Adar. O de Nicanor foi vencido, e ele foi o primeiro a tombar na luta. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante o dia todo, desde Adasa até Gazara, e fizeram soar trombeta dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias da Judéia e dos arredores para cercar os fugitivos. Estes voltaram ao encontro a eles e caíram todos sobre a espada, e não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se dos seus despojos e provisões, cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que ele orgulhosamente estendera, e suspenderam-na às vistas de Jerusalém. Alegrou-se muito o povo que passou aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que esse dia seria celebrado a cada ano, no dia 13 do mês de Adar. Após isso, a terra de Judá esteve tranquila durante algum tempo. 1 Macabeus, capítulo 8. Aliança com os romanos. Pela voz da fama, soube Judas que os romanos eram extremamente poderosos, que se mostravam benevolentes para com seus aliados e que a todos os recorriam a eles ofereciam sua amizade, porque eram verdadeiramente potentes. Contaram-lhe também seus combates, suas façanhas junto aos gauleses, aos quais haviam vencido e subjugado, como haviam chegado à Espanha para se apoderar das minas e de prata e de ouro que ali existem, e como por sua sabedoria e longanimidade eles haviam conciliado todo o país. Por mais que ele fosse afastado deles, como haviam derrotado reis que haviam surgido contra eles das extremidades da terra,
e os haviam aniquilado devidamente, enquanto outros lhes pagavam o tributo anual. Filipe e Perseu, rei dos Ceteus, e outros se haviam insurgido contra eles, mas tinham sido derrotados e subjugados. Antíoco, o grande rei da Ásia, marchou para combatê-los com 120 elefantes, cavalaria, carros e um poderoso exército, mas havia sido por eles aniquilado. Eles o haviam tomado vivo e haviam imposto, e eles e aos seus sucessores, um grande tributo, a entrega de reféns e a cessão de um território, arrebatando-lhe a Índia, a Média, a Lídia e suas melhores regiões que eles deram ao rei Eumênes. Os gregos haviam decidido atacá-los para exterminá-los, mas eles o souberam e enviaram um general que os atacou, levando a perecer um grande número, arrastou ao cativeiro suas mulheres e seus filhos, saqueou e tornou-se senhor do país. Destruiu suas praças fortes e os reduziu à servidão que ainda durava. Haviam eles igualmente arruinado e subjugado ao seu domínio os outros reinos e as ilhas que eles haviam resistido. Por outro lado, conservavam sua proteção e seus amigos e aliados. Estendiam seu poder sobre os reinos vizinhos ou distantes, e todos os que ouviam pronunciar seu nome temiam-nos. Aqueles que eles queriam auxiliar e ver reinar, reinavam com efeito, mas os que eles não queriam eram exilados. Engrandeciam-nos muito. Apesar de tudo isso, ninguém deles trazia diadema, nem se envolvia com púrpura, para se engrandecer. Eles tinham estabelecido entre si um conselho supremo, em que cada dia 320 conselheiros discutiram assuntos do povo para governá-lo bem. Cada ano confiavam a autoridade suprema a um só homem, que comandava em todo o território, e todos obedeciam a um só, sem haver ali entre eles nem inveja nem ciúme. Escolheu Judas a Eupolermo, filho de João, filho de Acos e Jasão, filho de Eleazar, e enviou-os a Roma para estabelecer amizade e aliança com eles, pedindo-lhes que os libertasse do jugo que os gregos, como estavam vendo, faziam pesar sobre Israel, reduzindo-os à escravidão. Dirigiram-se eles a Roma, apesar da duração da viagem, e entraram no Senado, onde disseram: Judas, também chamado Macabeu, seus irmãos e todo o povo de Israel nos enviaram até vós para firmar aliança e paz, para que nos conteis entre vossos amigos e aliados. Essa linguagem agradou aos romanos. Eis a cópia da carta que os romanos mandaram gravar sobre tabuletas de bronze e enviaram a Jerusalém, para ali ficar como memorial de paz e de amizade de sua parte. Prosperidade para sempre aos romanos e ao povo judeu, por terra e por mar. Longe deles a espada e o inimigo. Se sobrevier uma guerra contra os romanos ou contra um de seus aliados em todo o império. O povo judeu tome armas por sua vez, conforme o permitirem as circunstâncias, e isso de boa vontade. Não fornecerão aos adversários nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, segundo a decisão dos romanos. Os judeus observarão esses contratos sem receber nada em troca. Por outro lado, se for o povo judeu o atacado, os romanos tomarão armas voluntariamente por eles, conforme as circunstâncias o indicarem. E não será fornecido aos combatentes nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, de acordo com a vontade de Roma, e esses contratos serão observados sem fraudes. Por essas palavras, os romanos aliaram-se com os judeus. Se uns ou outros contratantes quiserem ajuntar ou subtrair essas cláusulas, farão a proposta e o que for acrescentado ou tirado será ratificado. Pelo que toca aos danos causados pelo rei Demétrio, eis o que lhe escrevemos. Por que fizestes pesar vosso jugo sobre os judeus, nossos amigos e aliados? Se, pois, eles vierem a nós outra vez contra vós, nós lhe faremos justiça e vos combateremos por terra e por mar. 1 Macabeus, capítulo 9. Combate de Berzete e morte de Judas.
Soube logo Demétrio do fim de Nicanor e da aniquilação de seu exército, e resolveu enviar pela segunda vez Báquides e Alcimo à terra da Judéia, com a ala direita de seu exército. Estes tomaram o caminho que leva a Gálgala e acamparam em frente de Mesalote, no distrito de Arbelas. Apoderaram-se da cidade e mataram um grande número de habitantes. No primeiro mês do ano 152, colocaram o cerco diante de Jerusalém. Depois eles se apartaram e foram a Berzete com 20.000 homens e 2.000 cavaleiros. Judas estava acampado em Elasa e 3.000 homens de Escol estavam com ele. Todavia, ante o número considerável de seus adversários, ficaram tomados de pânico. Muitos se retiraram do acampamento e por fim ali ficaram não mais que 800 homens. Verificando Judas a dispersão de seu exército e a iminência do combate, sentiu seu coração angustiado, porque já não tinha tempo de reunir os fugitivos. Consternado, disse aos que tinham ficado: Vamos, ataquemos o inimigo. Talvez possamos combatê-lo. Mas eles o desviaram disso, dizendo: Não conseguiremos, salvemos antes as nossas vidas agora. Voltaremos depois com nossos irmãos e travaremos a batalha. Mas neste momento somos muito poucos. Livre-nos, Deus, disse Judas, que proceda deste modo e que eu me salve diante deles. Se chegou a nossa hora, morramos corajosamente por nossos irmãos, e não deixemos uma nódoa sequer em nossa memória. O exército inimigo saiu do acampamento e tomou posição diante deles. A cavalaria se dividiu em 2 batalhões. Os fundibulares e os flecheiros se colocaram à frente, e todos os mais valentes prostraram-se na primeira fileira. Báquides achava-se na ala direita, e ao som das trombetas a falange avançou dos 2 lados. Os soldados de Judas tocaram também as trombetas e a terra foi abalada pelo tumulto das armas. O combate se prolongou desde a manhã até a tarde. Viu Judas que Báquides se encontrava à direita, com a mais forte porção de seu exército, e cercado dos mais corajosos dos seus. Rompeu ele essa ala direita e a perseguiu até o monte de Azoto. Mas a ala esquerda, vendo derrotada a direita, lançou-se atrás das pegadas de Judas e de seus soldados. O combate tornou-se mais encarniçado, e tanto de como um lado como de outro caíram muitos feridos. Judas mesmo caiu morto, e então todos os outros fugiram. Jonatas e Simão recolheram Judas, seu irmão, e o enterraram no sepulcro de seus pais em Modim. Todo o povo de Israel caiu na desolação e o chorou longamente, guardando luto por vários dias, dizendo: Como sucumbiu o valente Salvador de Israel? O restante das façanhas de Judas e seus combates, de seus feitos heróicos e os atos gloriosos não foi escrito. Ele é, com efeito, por demais numeroso. Jonatas sucede Judas. Ora, após a morte de Judas, aconteceu que os perversos reapareceram em todas as fronteiras de Israel. Todos os que praticavam o mal deram-se a conhecer. Naqueles dias, dominou também uma grande fome, e o país passou para o inimigo, entregando-se a eles. Báquides, por sua vez, escolheu homens ímpios para colocá-los nos postos de comando. Estes procuravam com empenho os amigos de Judas e os conduziam a Báquides, que se vingava deles e os escarnecia. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde a época em que tinham desaparecido os profetas. Reuniram-se todos os amigos de Judas e disseram a Jonatas: Após a morte de Judas, teu irmão, não há mais ninguém como ele para opor-se a nossos inimigos, a Báquides e aos que odeiam nossa nação. Por isso te escolhemos hoje por chefe para nos conduzirdes ao combate. A partir dessa hora, Jonatas tomou o comando e assumiu o lugar de seu irmão Judas. Tendo Báquides conhecimento disso, procurava matá-lo, mas advertidos, Jonatas, seu irmão Simão e todos os seus companheiros fugiram para o deserto de Tecoa, onde acamparam junto às águas da cisterna de Asfar. Soube o Báquides num dia de sábado e atravessou o Jordão com todo o seu exército.
Nesse interim, Jonatas havia enviado seu irmão, chefe do povo, aos nabateus, seus amigos, rogando-lhes que se podiam guardar suas bagagens, que eram numerosas. Mas os filhos de Lambres saíram de Mábada, apoderaram-se de João e de tudo o que tinha e o levaram. Logo em seguida disseram a Jonatas e a seu irmão Simão que os filhos de Lambres celebravam um grande casamento e traziam a Nadabate, com grande pompa, a jovem esposa, filha de um dos maiores príncipes de Canaã. Lembraram-se do sangue de seu irmão João e retiraram-se para a montanha, onde se ocultaram. Erguendo os olhos, eles se puseram de espreita, e eis que um grande tumulto e com grande aparato, o esposo saía com seus amigos e irmãos na direção da noiva, com tambores, instrumentos de música e grandes equipamentos. Os companheiros de Jonatas saíram então de seu esconderijo e lançaram-se sobre eles para massacrá-los. Muitos caíram aos seus golpes e o restante fugiram para a montanha, enquanto os agressores apoderavam-se de seus despojos. Assim a boda transformou-se em luto e o som de suas músicas em lamentação. Dessa maneira, os judeus vingaram-se do sangue de seu irmão e voltaram à margem do Jordão. Soube o Bacdes e, num sábado, avançou como um poderoso exército até a margem do Jordão. Dirigindo-se então a seus companheiros, disse-lhes Jonatas: Vamos, pelejemos agora por nossas vidas, porque hoje não é como ontem e anteontem. Eis a batalha diante e atrás de nós, de um lado e de outro do rio Jordão, o pântano e o bosque. Não há meio de escapar. Clamai, pois, agora ao céu para nos livrar de nossos inimigos. E travou-se o combate. Jonatas estendeu a mão para ferir Bacdes, mas este escapou, retirando-se para trás. Então Jonatas e seus companheiros atiraram-se ao Jordão e passaram a nado para a outra margem, sem que o inimigo atravessasse atrás deles. Naquele dia, tombaram cerca de 1000 homens da parte de Bacdes. Este voltou a Jerusalém, edificou fortalezas na Judéia e consolidou com densos muros, portas e fechaduras as fortificações de Jericó, Emaús, Bet-Horon, Betel, Tamnata, Faratom e Tefon, e colocou nela guarnições para hostilizar Israel. Fortificou igualmente Bet-Sur, Gazara e a fortaleza, onde ele deixou tropas e depósitos de víveres. Tomou como refém os filhos dos dirigentes do país e os manteve presos na fortaleza de Jerusalém. No segundo mês do ano 153, ordenou ao Cimo a derrubar o muro do pátio no interior do santuário, e deitando a mão sobre a obra dos profetas, começou por destruí-las. Neste instante, porém, Alcimo foi ferido por Deus e seu plano foi suspenso. Ficou ele com a boca fechada pela paralisia e não pôde mais dizer uma palavra, nem dar ordens relativamente à sua casa. Morreu depois de atormentado por grandes sofrimentos. Vendo Bacdes essa morte, retirou-se para perto do rei, e a terra de Judá permaneceu em paz durante 2 anos. Mas entre os judeus, os maus conspiravam, dizendo: Eis que Jonatas e seus vivem em paz e confiantes. Aproveitemos para chamar Bacdes, que os exterminará numa só noite. Foram eles, pois, aconselhá-lo, e ele se pôs a caminho com um grande exército. Secretamente enviou cartas aos partidários que ele possuía junto aos judeus, para que eles lançassem mão sobre Jonatas e seus companheiros. Mas eles não o conseguiram, porque seu plano tinha sido descoberto. Pelo contrário, 50 dos principais cabeças da conjuração foram presos e mortos. Quanto a Jonatas, fugiu com Simão e seus partidários até Bet-Base, no deserto. Ergueram as suas ruínas e fortificaram-se nelas. Logo que Bacdes o soube, reuniu todo o seu exército e foi avisar seus amigos na Judéia. Ele veio acampar defronte de Bet-Base, que ele sitiou por muito tempo construindo Mactas. Jonatas, deixando a cidade seu irmão Simão, ganhou o campo com um pequeno número de homens. Matou Odomer e seus irmãos na sua própria tenda, bem como os filhos de Faziron, e começou a vencer e a crescer em forças.
Do outro lado, Simão e seus homens saíram da cidade e incendiaram as máquinas de guerra. Travaram combate com Bactes, que foi derrotado por eles, e ficou muito entristecido pela presunção e insucesso de sua tentativa. Por isso mostrou-se irritadíssimo contra os maus judeus que o haviam aconselhado a vir à sua terra. Mandou matar a muitos e decidiu voltar a seu país. Sabendo disso, enviou-lhe Jonatas mensageiros para propor-lhe a paz e a devolução dos prisioneiros. Bactes os recebeu, aceitou a proposta e jurou nunca mais tentar nada de mal contra eles, por todos os dias de sua vida. Restituiu os prisioneiros que havia feito anteriormente na Judéia e voltou a seu país para nunca mais tentar reaparecer junto aos judeus. A espada repousou em Israel. Jonatas fixou residência em Macmas. Ali começou a julgar o povo e exterminou os ímpios de Israel. Alexandre Bala. Jonatas torna-se seu partidário. No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, embarcou e veio ocupar Ptolomaida, onde foi acolhido e proclamado rei. Soube-o Demétrio, que reuniu um numerosíssimo exército e o atacou. Enviou a Jonatas uma carta em termos pacíficos para lisonjeá-lo, dizendo consigo mesmo: apressemo-nos em fazer a paz com ele, antes que a faça com Alexandre contra nós, porque certamente ele se lembra do mal que lhe causamos, assim como a seus irmãos e à sua raça. Concedeu-lhe autorização para recrutar tropas, fabricar armas e ser seu aliado. Mandou-lhes entregar os reféns aprisionados na fortaleza. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a carta diante de todo o povo e das tropas que ocupavam a fortaleza. Estes ficaram tomados de um grande medo, quando souberam que o rei lhe havia permitido levantar um exército. Os guardas lhe entregaram os reféns e ele os entregou a seus pais. Ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e restaurar a cidade. Ordenou aos que executavam os trabalhos que construíssem ao redor do Monte Sião um muro de pedras de cantaria para sua fortificação. E assim foi feito. Os estrangeiros que se achavam nas fortalezas edificadas por Bactes fugiram. Cada qual deixou seu posto para se refugiar no seu país. Sobraram somente em Betsur alguns dos desertores da lei e dos preceitos. Era ali seu lugar de refúgio. Entretanto, soube o rei Alexandre da carta que Demétrio havia feito a Jonatas, e contaram-lhes as batalhas e feitos desses e de seus irmãos, como também os trabalhos que tinham suportado. Poderíamos acaso encontrar, disse ele, um homem semelhante a este? Procuremos imediatamente fazê-lo nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe então e mandou-lhe uma carta lavrada nesses termos: o rei Alexandre e seu irmão Jonatas, saudações. Ouvimos dizer de ti que tu és um homem poderoso e forte, e que merece a nossa amizade. Por isso te constituímos desde agora sumo sacerdote de teu povo, e te outorgamos o título de amigo do rei. Mandou-lhe uma toga de púrpura e uma coroa de ouro, e pedimos-te escolher nosso partido e conservar-nos nossa amizade. No 7º mês do ano 160, pela festa dos tabernáculos, revestiu-se Jonatas da túnica sagrada, organizou um exército e ajuntou armas em quantidade. Demétrio foi informado de tudo isso e inquietou-se. Como fomos deixar que Alexandre nos precedesse, travando com os judeus uma amizade que fortifica? Eu também vou escrever-lhe belas palavras, títulos e presentes, para que eles passem ao meu lado e venham em meu auxílio. E ele mandou-lhes levar uma mensagem nesses termos: o rei Demétrio ao povo dos judeus, saudações. Vós observastes vossos acordos, permanecestes fiéis à nossa amizade, e não fizestes convenções com nossos inimigos. Nós o sabemos e regozijamo-nos com isso. Ainda agora continuai a nos conservar a mesma fidelidade, e vos recompensaremos do que fareis por nós. Nós vos isentaremos dos muitos impostos e vos cumularemos de presentes. Desde agora concedemos-nos todos os judeus dispensa dos impostos, a taxa do sal e das coroas.
ao terço dos produtos do solo e à metade dos frutos das árvores que me pertencem. Eu renuncio a partir deste dia a cobrar na terra de Judá e nos 3 distritos da Samaria e da Galileia, que lhe estão anexos, isto desde agora e para sempre. Que Jerusalém seja sagrada e isenta com seu território, dos dízimos e dos impostos. Renuncio também a todo o poder sobre a fortaleza de Jerusalém, e a entrego ao sumo sacerdote para que ele coloque ali como guardas os homens que ele quiser. Concedo gratuitamente a liberdade a todo cidadão judeu em cativeiro no meu reino, e todos serão isentos de impostos, mesmo sobre seu gado. Todos os dias solenes, os sábados, as neumênias, as festas prescritas, os 3 dias anteriores às solenidades e os 3 dias posteriores, sejam dias de imunidade e de isenção para todos os judeus que habitam em meu reino. Ninguém poderá perseguir ou molestar quem quer que seja dentre eles, por motivo algum. Que se alistem no exército do rei até 30.000 judeus, e que lhes sejam dados os mesmos direitos que as tropas reais. Alguns deles serão colocados nas grandes fortalezas do rei, outros serão designados para postos de confiança no reino. Seus chefes e seus oficiais serão escolhidos entre eles, seguirão suas próprias leis, como exige o rei para a Judéia. Os 3 distritos da Samaria, que foram anexados às Judéias, lhes serão incorporados de maneira que sejam considerados como sendo um com ela, e não obedeçam a nenhuma outra autoridade, a não ser a do sumo sacerdote. Faço de Ptolomaida e de seu território doação ao templo de Jerusalém, para prover seu sustento. Darei também, cada ano, 15.000 ciclos de prata das rendas do rei, provenientes dos seus domínios. Todo o dinheiro que os administradores dos negócios não tiverem despendidos e que lhes sobrar, como nos outros anos passados, será destinado à construção do templo. Além disso, será feita a entrega dos 5.000 ciclos de prata cobrados cada ano das rendas do templo, porque essa soma pertence aos sacerdotes que prestam o serviço litúrgico. Todo aquele que se refugiar no templo de Jerusalém, ou no seu recinto por motivo de dívida ao fisco, ou por qualquer outra coisa que seja, será poupado, bem como tudo o que ele possui no meu reino. As despesas para os trabalhos da construção e restauração do templo serão postas na conta do rei. Do mesmo modo, as despesas para a construção dos muros e do recinto da cidade ficarão a cargo das rendas do rei, bem como os gastos da construção das outras fortificações na Judéia. Quando Jonatas e o povo ouviram essas propostas, não acreditaram e não quiseram aceitá-las, lembrando-se que todo o mal que Demétrio havia causado a Israel e do quanto ele os havia oprimido. Escolheram então o partido de Alexandre, porque ele tinha sido o primeiro a lhes falar de paz, e foram sempre seus auxiliares. Alexandre reuniu um grande exército e veio ao encontro de Demétrio. Os 2 reis travaram combate, mas o exército de Demétrio fugiu. Perseguiu-o Alexandre, obtendo pleno êxito. Combateu com ardor até o pôr do sol, e Demétrio morreu neste mesmo dia. Núpcias de Alexandre. Então Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a missão de lhe dizer: Eis-me de volta ao solo do meu reino e assentado no trono de meus pais. Recobrei o poder, derrotei Demétrio e tomei posse de meu país. Travei batalha com ele, venci-o com seu exército e subi ao trono onde ele reinava. Façamos agora laços de amizade. Dá-me tua filha como esposa e serei teu genro, e vos comularei a ti e a ela com presentes dignos de vós. O rei Ptolomeu respondeu: Venturoso o dia em que entraste na terra de teus pais e te assentastes no trono de seu reino. Por isso te darei o que me pedes. Mas vem ter comigo em Ptolomaida, para que nos vejamos, e farei de ti o meu genro como desejas. Partiu Ptolomeu do Egito com sua filha Cleópatra e dirigiu-se a Ptolomaida no ano 162. Deu em casamento a Alexandre e veio-lhe ao encontro e celebrou-lhe bodas com real magnificência.
O rei Alexandre escreveu também a Jonatas para que viesse procurá-lo. Esse se dirigiu a Ptolomaida, onde com pompa encontrou os dois reis. Ofereceu-lhes também, como a seus amigos, prata, ouro e numerosos presentes e conquistou sua total confiança. Todavia, alguns perversos de Israel reuniram-se contra ele, e esses ímpios quiseram acusá-lo. Mas o rei não lhes deu atenção. Ordenou até mesmo que se tirassem as vestes de Jonatas para revesti-lo de púrpura, e assim fizeram. E o rei fê-lo assentar junto do rei. Disse também aos grandes de sua corte: saí com ele para o centro da cidade e proclamai que ninguém o acuse sobre qualquer pretexto, e que ninguém o moleste de maneira alguma. Quando seus acusadores o viram, assim exaltado publicamente e revestido de púrpura, fugiram. Honrou-o o rei, inscreveu-o entre os seus primeiros amigos e deu-lhe o título de chefe do exército e de governador. Após isso, regressou Jonatas a Jerusalém, tranquilo e alegre. Atividade de Jonatas no templo de Demétrio. Segundo. No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, voltou a Creta, à terra de seus pais, com essa notícia: Alexandre, muito contestado, partiu para Antioquia. Demétrio constituiu Apolônio como governador da Celecíria. Este levantou um poderoso exército que ele reuniu em Jâmnia e mandou avisar ao sumo sacerdote Jonatas: só tu nos resistes, e por causa de ti eu me tornei objeto de zombarias e de opróbrio. Por que te fazes de arrogante diante de nós em tuas montanhas? Se tens ainda confiança em tuas tropas, desce agora das montanhas a nós a planície, onde nós poderemos medir, porque tenho comigo a força das cidades. Informa-te e saberás que eu sou eu e quem são os meus aliados. Estes também dizem que não podereis manter-vos de pé diante de vós, porque já 2 vezes teus pais foram afugentados em tua própria terra. Hoje não poderás mais resistir à nossa cavalaria e a um tal exército nessa planície, onde há nem pedra, nem rochedo, nem esconderijo algum para se refugiar. Ao ouvir as palavras de Apolônio, indignou-se Jonatas, tomando consigo 10.000 homens, e saiu de Jerusalém. Seu irmão Simão trouxe-lhes reforço, veio acampar perto de Jope, que, possuindo uma guarnição de Apolônio, fechou-lhe suas portas. Jonatas atacou-a. Os habitantes, espantados, abriram-lhe as portas, e assim Jonatas conquistou Jope. Ao saber disso, Apolônio pôs-se a caminho 3.000 cavaleiros e um poderoso exército, e de lá dirigiu-se para Azoto, como se fosse atravessá-la. Ao mesmo tempo, ganhou a planície porque possuía uma numerosa cavalaria, na qual depositava confiança. Jonatas perseguiu-o até Azoto, e os 2 exércitos chocaram-se. Apolônio havia deixado escondido 1.000 cavaleiros para pegar os judeus de emboscada. Mas Jonatas foi informado dessa emboscada, dirigida contra ele. Os inimigos cercavam sua formação e, desde a manhã até o pôr do sol, atacaram os seus homens. O povo permanecia firme em suas fileiras, como Jonatas havia ordenado, enquanto que os cavaleiros do inimigo se fatigavam. Em seguida, Simão avançou com a sua tropa e travou uma batalha contra a falange, quando a cavalaria já estava enfraquecida. O inimigo, aniquilado, foi posto em fuga. Os cavaleiros se dispersaram pela planície e os fugitivos alcançaram Azoto, onde se refugiaram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se porem em segurança. Jonatas incendiou Azoto e todos os povoados das circunvizinhanças. Depois de tê-los pilhado, queimou o templo de Dagon com todos os que estavam ali refugiados. Os números dos que pereceram pela espada ou pelo fogo foi cerca de 8.000 homens. Jonatas partiu dali e foi acampar diante de Ascalon, cujos habitantes saíram-lhe ao encontro, rendendo-lhe grandes honras. Em seguida, alcançou Jerusalém com seus companheiros, carregados de espólios. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jonatas. Mandou-lhes uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis, e deu-lhe como propriedade pessoal Acaron e seu território.